Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E na edição de hoje, uma reportagem especial sobre o conflito de gerações no local de trabalho. Como os profissionais de diferentes idades devem agir para manter a harmonia no emprego. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é fibromialgia. Saiba quais são os sintomas e como tratar a doença. Em Porto Velho, TRT da 14ª Região inaugura estúdio de rádio e aprimora a comunicação interna da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada é em Corumbá, Mato Grosso do Sul, para conferirmos as peças de uma artista plástica que encantou o Brasil com belas esculturas, algumas até em tamanho real. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Baby Boomers, Geração X, Geração Y e agora até a Geração Z. Você já ouviu falar nas diferentes gerações que participam do mercado de trabalho? Cada uma delas tem um perfil específico e, em meio às diferenças, será que é possível construir uma rotina de trabalho que garanta a colaboração e a boa convivência diária? Na reportagem especial de hoje, nós vamos conhecer as características de cada geração, os conflitos comumente enfrentados e o que fazer para que esses profissionais convivam de forma harmoniosa no ambiente de trabalho. Pessoas de diferentes idades, personalidades, costumes, crenças e objetivos. Todos os dias temos que conviver com gente completamente diferente de nós. E isso nem sempre é fácil, ainda mais para quem nasceu em épocas diferentes. Para cada período, uma moda de roupa, de cabelo e até mesmo novas tecnologias. Tudo isso acaba interferindo na pessoa que nos tornamos e no comportamento de cada geração. Com pessoas nascidas entre 1946 e 1964, esta geração é conhecida como Baby Boomer. Surgiu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esses profissionais se caracterizam por gostarem de um emprego fixo e estável. No trabalho, os valores estão fortemente embasados no tempo de serviço e preferem ser reconhecidos pela experiência. Entre 1965 e 1979, a geração X surge marcada por acontecimentos políticos e sociais, como, por exemplo, o impeachment do presidente Fernando Collor. São profissionais dedicados e comprometidos com os objetivos da empresa, conhecem e se adaptam bem às tecnologias. E por falar em tecnologia, a internet abriu as portas do mundo para a geração Y, os nascidos entre 1980 e 1995. Conhecida como geração da internet, essas pessoas têm a necessidade de uma evolução imediata. São caracterizadas por quererem subir na carreira rapidamente, são inovadoras e aprendem rápido. Inseridos recentemente no mercado de trabalho, os nascidos a partir de 1996 estão classificados como a geração Z. Esse novo grupo de profissionais cresceu e se desenvolveu com a tecnologia totalmente a favor. A habilidade e intimidade com os aparelhos eletrônicos e a velocidade da informação é algo natural. Agora, imagine só juntar todos esses profissionais de épocas diferentes em um mesmo local de trabalho. E aí, menina? Fechou esse SMS já desse mês? Tá quase. Tá quase. Falaram. Tá tudo certo. Do cartório de Luciane. Nesta empresa, em Brasília, é assim. Gerações X, Y e Baby Boomer interagem durante todo o expediente. Formado em Ciências Contábeis, com MBA em Controle Financeiro, o Rafael exerce o cargo de gerente financeiro. Ele faz parte da geração X
e, como chefe, precisa lidar com diferentes pensamentos e até mesmo os conflitos de gerações dentro da empresa. Eu acho que é um desafio muito grande, mas o mais importante é não carregar preconceitos nessa relação. Então, não achar que o meu paradigma da minha geração é o correto, é o certo, e que os outros é que devem se adaptar a mim. Não creio que esse seja o melhor formato. Mesmo com todas essas divergências, Rafael afirma que aprende com cada um deles e trata todos da melhor maneira. Os mais velhos preferem conversas pessoais, enquanto os mais novos resolvem a maioria das coisas pela internet. Procuro até me comunicar diferente de acordo com o perfil das pessoas que trabalham comigo, e esse perfil está afetado, sem dúvida, pela sua geração. Então, por exemplo, o pessoal mais jovem, geração Z, geração Y, eles querem uma comunicação mais dinâmica, um Skype, um WhatsApp. O pessoal um pouco mais velho, geração Baby Boomer, vai precisar de um contato mais direto, às vezes até de um contato mais próximo. Foi aqui que Lustojânio conseguiu o primeiro emprego. Desde então, já são 39 anos de empresa. Ele faz parte da geração Baby Boomer e acredita que o tempo de serviço e a experiência são características essenciais para ter se tornado um bom profissional. Quando entrou na empresa, tudo era bem diferente e ele teve que se acostumar com as tecnologias que surgiram. Nós tínhamos os livros fiscais que a gente registrava todas as notas fiscais de entrada, de saída, era tudo feito no dedão mesmo, na canetão. Então, hoje não, hoje já está de maneira mais, tudo agora é eletrônico. Com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando, vai aprendendo, a mexer, a lidar com a parte na área de internet. Já Ramison integra a geração Y e, apesar de estar inserido totalmente na era digital, afirma que também aprende muito na convivência com os mais velhos. É muito enriquecedor, assim, eu me sinto lisonjeado, porque você entra numa empresa, é uma empresa que sempre tem pessoas muito jovens, é uma empresa que te permite a ter um ganho de conhecimento, e aqui você encontra pessoas que têm 10, 20, 30 anos de empresa. Então há um respeito mútuo, sempre querem te ajudar, sempre te ouvem, sempre também permite que você coloque, fale alguma coisa, é muito enriquecedor, assim. Um aprende com o outro, o aprendizado aqui é mútuo. As diferenças entre as gerações são muitas, mas mesmo assim, a convivência entre elas no ambiente de trabalho é sim possível. E nada melhor do que uma empresa e um chefe dispostos a mediar essas relações, não é mesmo? É o que garante esse pesquisador. Não há realmente alternativa além de essa política da inclusão. E isso envolve um diálogo permanente, envolve o uso da palavra, da comunicação entre esses diferentes perfis, entre essas diferentes pessoas e gerações. É fazer com que essas pessoas participem e se tornem integradas. Ele afirma que o que muito se percebe é que, com o passar do tempo, à medida que as gerações envelhecem, elas buscam segurança e acabam ficando mais parecidas com as anteriores. E isso tem muito a ver com a própria questão biológica, isso tem a ver com o ciclo de vida das pessoas, Elas envelhecem, as suas condições de trabalho se alteram, Ela ganha experiência, mas ela tem menos capacidade física. A geração Y, ela tende a reproduzir com o seu envelhecimento a geração X. A mesma coisa a geração do milênio, ela vai tender a esse comportamento. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. Um pintor vai ser indenizado em R$15 mil por dano moral após ter sido dispensado de uma loja de material de construção por ser portador de hepatite C. O empregado alegou que teve o direito de sustento prejudicado e dificuldades para pagar o tratamento. O TRT do Rio de Janeiro considerou o ato discriminatório e abusivo, considerando que a existência de doença grave pode gerar estigma ou preconceito e dificultar a busca de um novo emprego.
Uma empregada pública da União obteve o direito à redução de 50% da jornada de trabalho sem redução salarial para poder acompanhar o tratamento do filho, que nasceu com síndrome de Down. O TRT da 10ª Região baseou a decisão nos direitos fundamentais previstos na Constituição e na Convenção sobre a Pessoa com Deficiência, que impõe aos estados a eliminação de obstáculos para a concretização dos direitos desses indivíduos. Além disso, destacou que a atuação estatal deve sempre buscar o desenvolvimento saudável da criança. O TRT de Alagoas negou o recurso de um ex-empregado de uma empresa de pneus que pedia indenização por danos morais por ter sofrido perda auditiva em decorrência do trabalho. No entanto, a perícia constatou que o nível de ruído no ambiente laboral estava dentro dos limites estabelecidos pela legislação, não havendo relação causal entre a doença e o serviço. Além disso, o trabalhador teve negado o pedido de pagamento de horas extras, já que a empregadora comprovou o pagamento por meio de contra-cheques assinados pelo próprio empregado. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, saiba como melhorar os sintomas da fibromialgia. E ainda hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as peças de uma artista plástica piauiense que encantou o Brasil com belas esculturas, algumas até em tamanho real. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, assinou um acordo de cooperação com a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG, com o objetivo de promover um intercâmbio de dados entre os órgãos para melhorar a efetividade da execução trabalhista. Pelo acordo, a ANOREG vai fornecer informações produzidas pela instituição que sejam de interesse do CSJT e que não estejam em segredo de justiça, como, por exemplo, a identificação de patrimônio daqueles que estão sendo executados pela Justiça do Trabalho e que não estão pagando créditos trabalhistas determinados pela Justiça. O TRT de Pernambuco doou alimentos, materiais de limpeza e de higiene, além de roupas, cobertores e utensílios domésticos às vítimas afetadas pelas fortes chuvas da zona da Mata Sul e do agreste do estado que atingiram a região no fim de maio. A campanha de doações aconteceu de 29 de maio a 9 de junho nas sedes do TRT e nos fóruns trabalhistas do Recife e de Jaboatão dos Guararapes. O TRT do Espírito Santo se reuniu com o Ministério Público do Trabalho do Estado, o SENAI e a mineradora Samarco para desenvolver um banco de dados único, com o objetivo de criar oportunidades de emprego e direcionar políticas públicas específicas a pessoas com deficiência. O projeto é resultado de um acordo judicial entre a Justiça do Trabalho e a empresa, que foi condenada por não cumprir a cota legal para pessoas com deficiência. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que provoca dores no corpo e que não tem uma causa aparente, a fibromialgia. Quando as crises ocorrem, fica muito difícil trabalhar. E uma das melhores formas de combater os sintomas é praticar exercícios físicos. Veja só. Todo mundo já sentiu dor em alguma região do corpo, seja por um trauma, uma inflamação. Mas e quando a dor não tem uma causa e aparece em todo o corpo, com a sensação de que essa dor se espalha dos pés à cabeça? Para alguns é até difícil de imaginar, mas para mais de 2% da população ela é bem conhecida. Você já ouviu falar da fibromialgia? Ellen convive com a doença há 4 anos. Ela sentia dores em todo o corpo, além de muito cansaço. Procurou diversos médicos e fez vários exames. Sentindo muitas dores pelo corpo, muitas dores nos braços, mas na época eu estava com a minha filha com 1 ano de idade e eu acreditava que fosse pelo esforço de carregar mesmo no colo. E aí eu resolvi procurar ajuda médica. Primeiro fiz um check-up com todas as especialidades e foram descartando, né, possibilidades até chegar no reumatologista.
e fiz mais exames com ele lá e ele me deu o diagnóstico da fibromialgia. A fibromialgia é caracterizada por uma dor generalizada, podendo ser acompanhada de fadiga, problemas do sono e intestinais e falta de ânimo. Fatores emocionais também podem ter relação com a doença, mas nem sempre quem tem depressão ou ansiedade, por exemplo, terá fibromialgia. Não há um exame específico para o diagnóstico. Para isso, é preciso que seja descartada a hipótese de outras doenças. E tudo deve ser acompanhado pelo reumatologista, especialista no assunto. A gente sabe que o componente genético tem alguma importância, mas a gente não pode dizer que é uma doença hereditária, por exemplo, que passa de pai para filho, mas que ele tem a sua importância, tem sim. E é mais comum em indivíduos entre 30 a 50 anos de idade. Embora possa comprometer adolescentes, idosos, isso também é variável. Por conta das dores, Ellen sempre ficava afastada do trabalho por no mínimo 3 dias. Hoje está desempregada e com dificuldades de voltar para o mercado. Na última empresa que eu trabalhei, que eu tive muitos atestados, eu não tive muitos problemas, mas eu já passei por empresas onde eu fui afastada pelo INSS. Hoje já tentei retornar para a empresa e a empresa já me diz que não me aceita, não tem o perfil por conta do afastamento do INSS. Segundo dados da Previdência Social, entre 2012 a maio de 2017, foram concedidos mais de 43.200 auxílios ligados à fibromialgia. Em relação ao afastamento, nos períodos que o paciente ainda não está totalmente controlado, a fibromialgia ela pode levar a alguns afastamentos temporários. Na verdade, o paciente ele sente tanta dor que ele procura, às vezes, frequentemente o pronto-socorro, o pronto-atendimento, e ele acaba ganhando pequenos atestados, né? Então, a fibromialgia é uma causa de afastamento de trabalho, principalmente afastamento de trabalho recorrente. Mas é uma doença que, com o tratamento, o paciente ele consegue voltar para o mercado de trabalho. Inclusive, isso é um dos nossos objetivos, né? A gente não quer o paciente afastado do trabalho por longos períodos de tempo. Existem alguns estudos que mostram que litígios trabalhistas, né, eles pioram a fibromialgia. Então, a gente quer reinserir esse paciente no mercado de trabalho. E há profissões proibidas para quem tem fibromialgia? A gente sabe que algumas profissões, alguns trabalhos, principalmente aqueles que exigem maior pressão, maior produtividade, na fase inicial eles podem intensificar um pouco os sintomas. Mas com o tratamento, a princípio, não existe nenhum trabalho que seja contraindicado para o paciente com fibromialgia. Apesar de ainda não ter uma cura, o uso de medicamentos e atividade física podem controlar as dores da fibromialgia. O tratamento ele é baseado em 2 pilares. A gente tem o tratamento medicamentoso, que é importante e que envolve o uso de antidepressivos, anticonvulsivantes, mas o pilar básico do tratamento da fibromialgia é a atividade física. Então, a gente precisa que o paciente faça atividade física regular. E a gente coloca em torno de 3 a 4 vezes por semana, atividade física que o paciente goste de fazer, que o paciente tolere, mas a gente precisa que a atividade física seja feita. Só o tratamento medicamentoso isolado não é capaz de controlar a doença. A fibromialgia ainda não é tão conhecida, por isso é importante que, ao sentir uma dor crônica sem motivo aparente, o paciente procure um especialista para analisar o caso. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido a gente inicia o tratamento, melhores são as respostas, né? A dor crônica, um paciente sentir dor cronicamente, isso traz uma série de repercussões para o paciente. Então, maior chance de sintomas depressivos, de sintomas ansiosos. Então, quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. Então, pacientes que sentem dores difusas pelo corpo, cansaço excessivo, dificuldade para dormir, é interessante procurar uma avaliação especializada. No próximo bloco, TRT da 14ª Região inaugura estúdio de rádio e melhora a comunicação da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as peças de uma artista plástica piauiense que encantou o Brasil com belas esculturas, algumas em tamanho real. Nós voltamos daqui a pouco. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, inaugurou um estúdio de rádio.
O objetivo é aprimorar a comunicação da Justiça do Trabalho nesses estados. A Justiça do Trabalho da 14ª Região iniciou uma nova fase no fortalecimento da comunicação institucional do Regional Trabalhista, com a inauguração do estúdio de rádio, adequado com moderna estrutura para a transmissão da Web Rádio 14, que funcionava em caráter experimental. Coordenada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, a Rádio 14 conta com um estúdio estruturado, com novo sistema de sonorização, revestimento acústico, equipamentos que proporcionam transmissão com melhor qualidade. A Rádio 14 pode ser acompanhada de qualquer unidade da Justiça do Trabalho, desde Vilhena, no sul de Rondônia, até Cruzeiro do Sul, divisa com o Peru, desde que conectada à rede interna de computadores. Na transmissão da inauguração, o jornalista Celso Gomes entrevistou o presidente do tribunal, desembargador Chico Sadahiro, no programa Tema da Hora. O presidente falou que o rádio é um veículo de comunicação importante que contribui para uma comunicação interna rápida e eficaz. Eu me sinto honrado em ver a inauguração e participar desta inauguração da Rádio 14 oficialmente, que é um projeto antigo, mas eu sei de todo o esforço da assessoria de comunicação para que esse projeto viesse à tona e se concretizasse, o esforço dos servidores que trabalharam também para que esta rádio fosse inaugurada. E existe o aspecto mesmo da comunicação. Há necessidade de uma comunicação melhor, mais rápida, uma comunicação interna que consiga atingir a todos de forma eficiente e eficaz. E a rádio tem essa característica, e principalmente aqui no nosso tribunal, em que muitos servidores e magistrados sintonizam a rádio, é fundamental que nós possamos ter mais essa ferramenta de comunicação. E parabenizo a todos por esse grande marco que foi inaugurado hoje. É um canal importante de comunicação interna, que já vinha em caráter experimental e agora a gente entra de forma definitiva. A Web Rádio 14 tem sua nova grade de programação e informações voltadas para a saúde e bem-estar dos servidores, boletim de notícias, músicas variadas, transmissão de eventos ao vivo e parte da programação da Rádio Justiça. No quadro Meu Trabalho é uma Arte desta semana, nós vamos até Corumbá, cidade localizada no Pantanal Sul Mato-Grossense. Você vai conhecer o trabalho de uma artista plástica que faz o maior sucesso não só no estado, mas em todo o Brasil. Dona Isulina fabrica belas esculturas, algumas até em tamanho real. Confira agora na reportagem de Dalai Solino. A gente veio aqui até essa casa, que parece uma espécie de museu. Tem algumas esculturas, umas obras de arte espalhadas aqui na frente. E, na verdade, é a casa da Dona Isulina. É a nossa personagem de hoje, do quadro Meu Trabalho é uma Arte. Vamos lá falar com ela. Boa tarde, Dona Isulina. Boa tarde. Como vai? Tudo bom? Tudo bom. Vamos entrar? Sim, vamos. Ela nasceu em 1925 no interior do Piauí, em uma cidade chamada Simões. A família a levou para Valparaíso, em São Paulo, onde plantavam algodão. Depois ela se casou e veio para Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Minha família foi tão boa, tão legal, a família religiosa, a gente rezava muito, fazia novena toda noite, tinha aquela imensidão de gente na casa. Já preparava a comida para eles, a gente já vivia uma vida normal, vivia uma vida boa. Até hoje eu tenho saudade do tempo que eu trabalhava. A neta da Dona Isulina lembrou que ela já tinha o dom de esculturas em madeira, argila e até na literatura. A casa sempre estava em movimento, sempre tinha muita gente aqui, pessoas da cidade que faziam aula com ela, aulas de pintura, né? Usava o forno para escultura de argila, então a casa sempre foi movimentada de artistas. Tanto da escultura quanto da literatura, que ela também fazia parte da Academia de Letras. Então ela teve alguns livros publicados, então ela sempre esteve envolvida nesse meio cultural. Eu faço tudo que tiver direito. Eu faço com máquina, porque eu tenho máquina de costura, máquina de soldar, máquina para tudo eu tenho.
Ali nos fundos tem uma sala imensa. Ela ganhou maior destaque quando começou a fazer esculturas em tamanho real ou até maiores. A primeira foi esse São Francisco na frente da casa dela. A obra é fruto de uma promessa feita ao santo quando passava por dificuldades financeiras. Então, nessa promessa, ela prometeu para São Francisco que a casa seria dele e a sombra seria dela. Então, quando essa realização aconteceu, ela pagou essa promessa tentando comprar um santo para colocar na frente da casa. Então, ela não conseguiu, ela não achou um escultor ou um lugar onde vendesse um santo tão grande a ponto de colocar no jardim da casa. Então, ela acabou fazendo esse santo. Então, foi a primeira escultura dela, que ela fez de argamassa armada, foi esse São Francisco que até hoje está no jardim da casa, no jardim da frente da casa. A partir daí, as esculturas ganharam maior repercussão. Pessoas de diferentes cidades, estados, artistas e nomes reconhecidos pelo Brasil começaram a encomendar esculturas da Dona Isulina. Um dos trabalhos mais famosos da artista é o Cristo Rei do Pantanal. De lá, é possível ver toda a região e o contraste da natureza com as ruas e casas. Até chegar ao topo do morro onde o Cristo Rei fica, passamos por uma via crucis feita pela Dona Isulina. Cada passagem vivida por Jesus é retratada com um traço único da artista. Dona Isulina espalhou obras pela cidade toda, homenageou os brasileiros que foram para a Guerra do Paraguai. Muitos saíram do país pela cidade, que faz fronteira com a Bolívia e tem ligação pelo Rio Paraguai com outros países. O Exército, a Aeronáutica e a Marinha estão representados nesta praça. Para Isulina, a arte funciona como uma terapia. Eu não sei, é uma forma de existir, é de saber fazer e mostrar para os outros o que fez. E ele chega, encanta com as coisas e fala e elogia, e aquilo já é suficiente para mim. Já estou satisfeita. E quando questionada sobre a própria arte, a humildade prevalece. Não acho nada engraçado nem bonito. Depende das pessoas, né? A gente não interessa pela beleza, porque só posso mostrar porque está bonito. Não ligo por isso, não. Às vezes sai feio, que sai danado, e as pessoas dizem que está bonito, e eu considero e acho que está. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!